Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Ainda de pé, eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo do 1 até o 13. Obrigado, irmão. 1 de Coríntios, capítulo número 10, versículo de 1 até o 13. A palavra dessa noite, o título da palavra dessa noite é Os Laços da Murmuração. Os laços da murmuração. Diz o seguinte a palavra de Deus: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Preste atenção no 10 agora. E não se queixem como algum deles se queixaram, ou em outras versões, e não murmurem como algum deles murmurarem, e não reclamem como algum deles reclamaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Amém, queridos? Glória a Deus, poder sentar em nome de Jesus. Então, o primeiro louvor, eu amo o primeiro louvor, né? Sensacional. E o último louvor agora é totalmente ao contrário da murmuração, né? Totalmente ao contrário da murmuração. Ela diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Totalmente ao contrário da murmuração. Então a palavra dessa noite é os laços da murmuração, e a gente vai tentar desenvolver um pouquinho aqui, na palavra de Deus, o que a murmuração traz de negativo para a nossa vida. E hoje eu estava conversando com o irmão também ontem estava conversando com outros irmãos sobre murmuração também, e eu fiquei impressionado como existe um rio, né, correndo, um rio profético correndo na igreja, e eu tenho certeza que é uma palavra que realmente não é para visitante. Então talvez seja por isso até que a gente não tenha um visitante, mas é uma palavra realmente para quem está firme, para quem está no Senhor, e para quem tem que louvar o Senhor, não importando as circunstâncias que está passando. Então o que significa murmurar? Murmurar significa se queixar, reclamar, resmungar, difamar, falar resmungando, falar baixinho, falar reclamando. Isso é o significado de murmurar, né? E nesse texto aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz uma orientação à igreja, e ele dá destaque, né, ao povo de Israel, certo? Assim como tinha o Israel no Antigo Testamento, agora tem a igreja no Novo Testamento, certo? E vamos falar assim, ideias naturais que aconteciam naquele tempo são ideias espirituais que acontecem hoje. Práticas naturais que aconteciam naquele tempo são práticas espirituais que acontecem hoje. Existe sempre um paralelo. Você sabe que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que estão já acontecendo hoje em dia. E o povo lá, ele murmurava o tempo todo. Veja que algo, eu estava lendo muito números para falar sobre essa palavra. Algo muito interessante. O povo saiu do Egito e foi em direção a Canaã. Existia um caminho mais curto, que é mais ou menos um caminho de 225 quilômetros que eles poderiam ter ido, mas o Senhor quis que eles fossem por um caminho mais longo, aí em torno aí de 450, 500 quilômetros. Então quero dizer para você, primeira coisa nessa noite: não é sempre o caminho mais curto que vai te levar para a terra prometida. Reflete nisso, não é sempre o caminho mais curto. Às vezes você está olhando com o seu olho e vendo, ali é mais rápido, aqui é um atalho. Não. Às vezes o caminho mais longo é que vai te levar para o lugar certo. E o povo, ele foi indo,
foi indo. Então muitas pessoas falam que em 8 dias eles teriam percorrido toda a distância. Eu acho um pouco demais, porque a Bíblia fala que eles foram fazendo acampamentos. Quem lê bastante a Bíblia vai notar, pastora Socorro, que eles foram fazendo acampamentos. Às vezes ficavam num acampamento durante 3 dias, às vezes um dia só, às vezes ficavam um mês, às vezes ficavam 2 meses, né? Enfim, mas a gente consegue ter uma ideia mais ou menos que num período aí de 6 a 7 meses eles estavam em Cádiz. Quem lê a Bíblia sabe, Cádiz Barnea ali, e daí de Cádiz foram enviados os espias. Quem lembra disso? Quem já leu essa passagem aí? Né? Foram enviados os espias. E você sabe toda a história dos espias. Josué e Caleb voltando, dizendo que a terra era maravilhosa. Tinha cacho de uva gigante que tinha que carregar em 2 homens, né? Eu imagino um cacho de uva do tamanho de um cacho de banana, assim, para carregar com 2 homens, uma bênção. E os outros 10 vieram o quê? Murmurando. Vieram o quê? Reclamando. Eles realmente disseram que a terra manava leite e mel, mas eles disseram, não, nós não somos capazes. E vieram murmurando. Quando eles chegaram, quando os espias chegaram de volta, o Senhor se irou de tal maneira com eles por aquela murmuração, que a partir daquele momento ali, então aqueles 40 dias que eles foram espiar a terra, se transformaram em 40 anos. É isso que a palavra fala. Então eles chegaram no seu destino rápido. Eles chegaram rápido no destino. Com certa rapidez. Não foi 40 anos. Os 40 anos eles ficaram porque eles murmuraram. É claro que tem outras situações também, mas a murmuração foi uma das principais. O Senhor não aceita a murmuração. Agora veja, se não aceita a murmuração naquele tempo lá, onde se vivia a lei, onde era muito difícil, né? Onde estava sendo formada a lei, você lê os textos e vê que era muito duro, né? Imagina agora que nós estamos na graça. Eu e o pastor Abel nesse dia conversávamos. A responsabilidade na graça, né, pastor, é muito maior, gente. Porque na graça Jesus já fez tudo por nós. O caminho já está desenhado. É só a gente seguir nesse caminho em nome de Jesus. O apóstolo Paulo então deixa claro que essas coisas foram escritas para quê? Para advertência. Ele diz aqui, no versículo 3, que todos eles que estavam no deserto comeram alimento espiritual, ou seja, água que brotava da rocha, que era o próprio Cristo. Existe um mistério aí. Cristo já estava acompanhando eles no deserto e a água era vindo da rocha, que era Cristo, né? Corria da rocha, que era Cristo. E também o maná, que era o pão espiritual, que se a gente for fazer uma tipologia bíblica aqui, de comparação, a gente vai ver que é o próprio Cristo também. Então já o pão e a água já estavam lá também com eles no deserto, mas eles não estavam reconhecendo. E nós somos alertados a não continuar nas mesmas práticas e não cair nos mesmos laços e erros que eles caíram aqui, pelo Senhor agora no Novo Testamento. Se você pegar todas as cartas, as epístolas de Paulo, todas as cartas, vai ter um momento que ele vai falar, não reclamem, parem de reclamar, não se queixem, não murmurem. E gente, eles nessa época aqui, há 2000 anos atrás, a igreja estava passando por perseguição. Estavam sendo mortos, perseguidos. E nós, igreja? Nós não estamos sendo perseguidos por nada praticamente. Ou por poucas coisas comparado com o que os nossos irmãos passaram. Mas nós continuamos murmurando. Eu digo nós, porque nós murmuramos sem exceção. Todos nós murmuramos sem exceção. Eu estava sábado de manhã, estava num momento de oração, sábado de manhã cedo, e você, assim como eu creio no Espírito Santo, creio na revelação da palavra, eu tenho certeza disso, o Espírito Santo falou audivelmente para mim assim, murmuração. E primeiro foi para mim, porque no começo da minha oração nem estava orando, eu já estava murmurando. Estava murmurando, já estava reclamando. O Senhor falou murmuração. E daí a gente vai, você sabe que a gente já pede um perdão, Senhor, misericórdia. E comecei a orar e o Senhor falou, os laços de murmuração. Uma palavra. E na segunda-feira o pastor Abel me ligou, podes por favor, não foi bem assim, né? Eu não lembro como é que foi, ministrar a palavra na quinta. São pastor, eu já tenho a palavra, o Senhor me deu sábado de manhã, né, a palavra. Então eu tenho certeza assim que o Senhor quer falar conosco sobre essa questão da murmuração, que é tão difícil, porque é uma palavra dura, né? Nessa noite, em nome de Jesus, tá? Agora vamos lá em Filipenses 2, 14 e 15. Um pouquinho para frente ali. Essa foi a primeira advertência onde ele citou o povo de Israel, certo? Dando exemplo do povo de Israel, a gente vai voltar lá para Números daqui a pouco, tá? Só para você ver mais um exemplo aqui, Filipenses 2, 14 e 15, olha só o que ele fala. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Ou tem outras versões que falam, façam tudo sem murmurações e contendas. Sem briga, sem murmuração, sem reclamação, sem resmungar. Façam tudo. Para que, olha só o segredo, para que venham se tornar puros
e irrepreensíveis. Ou seja, se você murmurar, você é considerado impuro. Se você murmurar, você é considerado impuro. E eu quero dizer para você que o impuro não tem acesso. Quem conhece a Bíblia? Quem já leu? O impuro tinha acesso às cidades? Ô irmão, aleluia. O impuro não tem acesso. Então aquele que murmura o tempo todo, aquele que está reclamando o tempo todo, ele não tem acesso ao quê? À presença de Deus. Ele não tendo acesso à presença de Deus, ele não tem acesso às bênçãos de Deus. Então veja, eles tinham andado pouco tempo no povo, eles tinham andado pouco tempo, vamos por 6 meses, 1 ano, não dá para ter certeza. Eu pesquisei, tentei ver de todos os lugares para dar exatamente o mesmo tempo. Eles andaram durante um período pequeno, chegaram pertinho da terra prometida, eles foram espiar a terra, ficaram esperando, o povo ficou esperando, voltaram com a notícia ruim. Então eles já estavam com a notícia dizendo que era ruim, que na verdade era uma notícia boa, mas eles não queriam lutar. Então eles já estavam perto da bênção, irmãos. O que acontece conosco? Nós já estamos, muito de nós, perto da bênção. Você já está assim, pegando na bênção. Sabe o que acontece? Acontece uma lutinha, acontece uma dúvida, acontece uma perseguição, acontece uma palavra errada, mal colocada. O que acontece? Você vai ficar ali 38 anos, 39 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, perto da bênção, sem acesso à bênção. Porque o impuro não tem acesso à bênção, amém? Queridos, é muito forte isso aqui. É muito forte. Diz que se a gente continuar reclamando, se a gente continuar murmurando, resmungando, falando baixinho, falando de Deus, falando do pastor, falando do cônjuge, do esposo, da esposa, dos amigos, dos irmãos, a gente é considerado impuro. E diz também para ser considerado irrepreensível. Se você não murmurar, você é irrepreensível. E se você murmurar, você é digno de repreensão. E é o que o Senhor está fazendo conosco nessa semana e nessa noite. O Senhor está nos repreendendo porque nós temos sido murmuradores. Então é uma repreensão. Agora o que me pega aqui é a questão de não ter acesso à bênção. Então muitas vezes você está fazendo tudo certo. Você está dando, na área financeira, você está dando o seu dízimo, você está dando a sua oferta, você primicia, você ajuda, você auxilia, você arregaça a manga, você ajuda. Você embarca no seu carro, você coloca um louvor, mas quando você está chegando em casa, você dá uma murmurada. O que acontece? Impuro. O impuro não tem acesso. O impuro não tem acesso ao fruto. A gente vai ver mais para frente que Miriam murmurou contra o seu irmão, dizendo, por que ele tem essa autoridade e nós não temos? Por exemplo, eu com o pastor Abel podia dizer, por que o pastor Abel tem autoridade e eu não tenho? O que aconteceu com Miriam, quem sabe? Ficou leprosa, ficou impura. E Moisés teve que então interceder por ela. Ele teve que interceder por ela para não ser consumida pela lepra. Então ela não foi consumida pela lepra e ficou 7 dias afastada no arraial, 7 dias fora da presença, fora de perto do povo. Sabe o que acontece com o murmurador? O murmurador, além dele estragar o seu relacionamento com Deus, ele ainda atrasa a viagem dos outros. É isso que acontece. Porque a palavra fala lá, em Números, eu acho que é 10, 11, a gente vai chegar lá daqui a pouco, que o povo teve que esperar 7 dias para ela ficar limpa, para seguir viagem. Então o que acontece? Ela, além de murmurar, ela causou atraso na bênção dos outros irmãos. Então aquele que murmura está se atrasando e está atrasando o seu próximo. E nós não podemos ser assim. Em nome de Jesus, quem concorda, amém, aleluia. Aleluia. Então o apóstolo Paulo ele vai orientando. Os que praticam a murmuração acham que até o próprio Deus está errado e não sabe o que faz. Você já ouviu falar um negócio desse? O murmurador, ele acha que ele sabe mais do que Deus. Ele é valente. Ele diz, não, alguma coisa está errada. Ele não fala ele não fala alto, porque ele tem vergonha da igreja, dos irmãos, mas ele está resmungando, meu Deus, Senhor, mas será que está certo isso? Ele murmura o tempo todo. Ele acha que Deus está errado. Veja bem, o murmurador, o queixoso, o faladorzinho, o resmunguento, ele acha que Deus está errado e ele é que tem razão. E nós temos que pedir perdão a Deus. Como falaram essas 3 canções agora, para entrar na presença de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra fala lá, acho que é 1 Coríntios 6, que resmungadores, murmuradores, maledicentes, aqueles que falam mal, sabe o que acontece? Eles não herdarão o reino de Deus. Porque lá o pessoal dá destaque só aos efeminados, aos sodomitas, aos que se prostituem, né? Não é verdade? É isso aí. Não, é contente que o outro vai para o inferno. Como?
e a misericórdia. Gente, às vezes eu vejo pessoas felizes que tem gente indo para o inferno. Não, totalmente ao contrário. E lá quando fala de efeminado, de sodomita, né? Aqueles que praticam, enfim, imoralidade sexual e tal. Além disso tudo, lá no meio está assim, ó, maledicentes e murmuradores. Não herdarão o reino de Deus, porque são impuros. São impuros, não herdarão o reino de Deus. Então a gente tem que se cuidar, igreja. Eu apanhei tanto essa semana com essa palavra. Quanto mais eu pesquisava, mais eu apanhava. Quanto eu mais estudava, ai que legal. Né? Eu dizia, eu ia ali em casa assim, não, eu ia falar alguma coisa para ela, não murmura. E eu eu quase não falei com ela essa semana. Porque a gente fica olhando, mas será que isso é murmurar? Porque o impuro, o murmurento, ele não tem acesso à bênção de Deus em nome de Jesus. Você pensa, mas isso é para o mundo? Que nada, é para nós aqui. As cartas foram escritas para cristãos, para a igreja aqui de Coríntios e para a igreja de Coríntios, né? E para a igreja de Filipos. E a carta, e Jesus deixou isso escrito também. Aqui Jesus falando, tá? Vamos lá em Lucas 15, 2. Eu falo para vocês, eles murmuram contra Deus. Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículo de número 2. 1 e 2, vamos ler 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Veja bem, publicanos e pecadores se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Veja bem, vamos supor que Brusque aqui, agora vem tudo se reunir para cá. Brusque chega aqui, 5.000 brusquenses aqui nesse pátio, enche tudo aqui. Enche tudo de aleluia, e nós tudo contentes, vamos. As pessoas vão olhar, o pastor Abel evangelizando um, o Fabinho evangelizando o outro, o pastor Itamar outro, o Rafael outro, o Davi outro, o Esdras outro. Aí chega o Neemias também. E vamos evangelizar, e as pessoas da própria igreja, outras pessoas que não estão evangelizando, olham e digam assim, olha ali ele falando com o pecador, ali falando com o cara que estava no boteco agora, olha ali, ali, é isso que aconteceu aqui. Porque os fariseus, eles eram boas pessoas, as práticas que eles tentavam fazer eram boas práticas, só que eles levaram tão a sério, que agora eles não estavam se contentando, que tinha uma mensagem boa chegando para os pecadores. Agora nós temos que se analisar se nós às vezes não fizemos isso. Se quando um pastor nosso, se quando um irmão nosso, um amigo nosso está evangelizando outra pessoa, uma pessoa do mundo, a gente não fica com esse cri-cri. Parece que a gente só quer para a gente, quando na verdade a gente tem uma multidão para alcançar em nome de Jesus. Nós vimos aqui Jesus comendo com os pecadores. Até mesmo aqui, atitudes de compaixão, de perdão e de misericórdia são criticados. O murmurador, ele critica quem tem compaixão. O murmurador critica quem tem misericórdia. O murmurador, ele critica quem quer dar o perdão para as pessoas. Ele não perdoa e critica quem quer perdoar. É por isso que nós temos que extirpar, em nome de Jesus, a murmuração do nosso meio, irmãos. Agora vamos lá em Números 11, 4. Números capítulo número 11. Versículo número 4. Algumas versões falam um bando de populachos. Aqui na minha versão NVI está falando um bando de estrangeiros. Ou um bando de desocupados. Certo? Mas aqui no caso é populachos ou estrangeiros. Eram povos que estavam morando no Egito junto com Israel e pegaram carona e foram para a terra prometida. Certo? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles, os deles é o povo de Deus, encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer. Sabe o que quer dizer para nós, conosco? Você está andando com o pessoal da igreja, se ele está murmurando, você tem que chamar atenção, é repreensível. Agora, nós temos que ver se nós não estamos andando com o pessoal do mundo. Porque aqui foram os estrangeiros, as pessoas que não conheciam a verdade bíblica, que incentivaram eles a reclamar. Eles é que começaram, os estrangeiros, os ímpios, aqueles que praticam impiedade, aqueles que praticam injustiça, aqueles que são impuros, é tudo com im. Certo? Então os ímpios, Sr. José,
Os ímpios é que incentivaram eles a reclamar. E diz assim, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Por que tornaram? Porque já tinham queixado antes. Foram 10 vezes que eles murmuraram. A palavra fala que foram 10 vezes que eles murmuraram. Em pouco tempo, igreja. Murmurando, falta água, falta carne, não tem isso, não tem aquilo. E a gente vai ver o quanto de injustiça que eles estavam cometendo por murmurar, por causa do cuidado que Deus tinha com eles. Muitos então são influenciados pelos ímpios que murmuram, certo? Você tem que ver lá no seu trabalho, na faculdade, onde você está estudando, se você não está perto de ímpios que murmuram, para você não ser influenciado por eles em nome de Jesus. Na verdade, você que tem que influenciar. Olha o que a pastora falou aqui antes. É nós que temos que influenciar as pessoas. Nós é que temos que fazer a diferença. Eles é que têm que ver o nosso exemplo, o nosso modo de viver, e não nós irmos atrás do que eles estão fazendo, em nome de Jesus. Agora vamos um pouquinho para frente, Números 21, o 4 e o 5. Passagem da serpente de bronze, a gente não vai ler lá, mas você vai ver o quanto é interessante, ó. Partiram eles do Monte Or, que era outro acampamento que eles estavam, acampados, pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. O murmurador, ele fala contra Deus e contra o pastor. Ele fala. O murmurador é língua comprida, é língua de cobra mesmo. Ele fala contra Deus e fala contra o seu líder, fala contra o seu pastor e os seus pastores. E olha o que ele diz: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Em outras versões, o pão vil. Tem alguém que tem essa versão, o pão vil? Esse pão vil, sabe o que é isso? Um pão vagabundo, um pão ruim, um pão que não serve para nada, que era o maná, que era o pão do céu. Olha o que eles estão fazendo. Estavam recebendo um pão adocicado, como semente de coentro, branquinho, como você já estudou e já sabe. E eles estavam chamando esse pão que vinha todo dia de manhã, Ulisses. Todo de manhã o pão vinha, o povo estava chamando esse pão de pão vil, de pão nojento, de pão ruim. Eles estavam com uma murmuração muito grande. O murmurador então, ele reclama do próprio Deus e da liderança. O murmurador, ele é impaciente e acha que as coisas são no tempo dele. O murmurador acha que é no tempo dele. Eu quero, não, para mim tem que ser agora, senão nem adianta. O murmurador é assim. Ele reclama da provisão. Você viu que ele reclamou do pão da bênção aqui? Reclama da provisão, Falaram que o maná era detestável, que era um pão vil. Aquele que murmura é tratado como ímpio, impiedoso e impuro pelo Senhor. O murmurador, ele fica cego diante das suas convicções. Ele tem convicção. Ele até conhece um pouco a palavra, ele até estuda um pouco a palavra, mas ele tem convicção naquilo que ele está falando. Ele arranja texto fora do contexto para afirmar aquilo que ele está falando. Esse é o murmurador. Olha só, mas ele critica, pastor Abel, mas ele não apresenta soluções, ele só critica. O murmurador, ele critica a igreja, ele chega aqui, ele critica o pastor, ele critica a obra que está sendo feita, ele critica o ar-condicionado, ele critica o relógio que foi colocado, ele critica a mesa de som, ele critica a cadeira, porque eu preferia a branca, mesmo que era pior, ele critica a cadeira. Ele não gostei do piso, a cor ele não gostou, esse microfone aqui tinha que ter aquela bola na frente. Ele critica, só que o que acontece? Ele critica e ele não apresenta solução. Ele critica e não traz solução. E outra coisa, o murmurador na sua essência, ele não se prontifica a ajudar por nada, Ronei. Ele não se prontifica. Ele critica, aponta o dedo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ele não se coloca à disposição da liderança para ajudar. Você está entendendo? Então não é que todos nós temos todas essas características. Mas por que eu estou falando várias características? Porque eu tenho alguma dessas características aqui. E você deve ter alguma também. Entendeu? Então é por isso, não é que a gente tem todas, a gente o murmuradão ao quadrado. Não é isso. Mas é para a gente detectar algumas características para a gente tentar mudança na nossa vida, meus irmãos. Em nome de Jesus. Certo? O murmurador, ele é esquecido ou tem memória curta. Por quê? Porque ele não lembra das bênçãos que ele já recebeu na sua vida toda. Ele tem uma vida de bênção, ele tem um casamento, ele tem os filhos que são herança do Senhor, ele já está sendo abençoado, certo? Ele tem um teto, ele tem comida, ele tem roupa para vestir, certo? Mas ele não lembra disso, para ele é conquista dele, e não foi Deus que o abençoou.
Ele não lembra dos valores das grandes obras que Deus já fez na vida dele, revelando assim ingratidão. Então a gente pode colocar lá no perfil lá do Instagram: o murmurador é um ingrato. A ingratidão revela a murmuração. A murmuração revela a ingratidão. Na sua essência ele é um ingrato. Ele reclama porque ele nunca está contente com aquilo que ele tem, em nome de Jesus. Olha só o que esses irmãos tinham no deserto, queridos. Olha só o que esses irmãos tinham no deserto. Água no deserto. Pediram água, tá bom, deu água. Teve um períodozinho que eles passaram uma sede. O Senhor deu uma provadinha também. Teve. Mas eles pediam, batia na rocha, a água vinha. Coitado, né? Coitado não, Moisés também foi bater naquela rocha. Se aquela rocha simboliza o próprio Jesus, não entrou na terra prometida. Eu fico olhando às vezes, mas é o Senhor. Eu não estou murmurando que ele não entrou, gente. Mas assim, às vezes dá uma dó de Moisés. Pastor, o senhor nunca ficou com dó de Moisés? Parece que a gente olha, Moisés não entrou. O Senhor chamou ele e explicou: tu não vais entrar, porque lá, tu batesse lá em Queribá, né? Fosse bater lá. E aquela pedra nós sabemos que simboliza o próprio Cristo. Por isso que Moisés não entrou. Moisés bateu em Jesus. Pegou? Não pode. Quantas vezes que nós batemos em Jesus? Será que nós vamos entrar na Canaã espiritual? Igreja, nós temos que refletir. Em nome de Jesus, água, pão do céu e até carne. Lembra das codornizes? Tanta codorna que deu quase 1 metro de altura de codorna, com não sei quantos metros em redor do acampamento. Comeram carne, até se enfastiar de tanta carne. Até ficar cheio de tanta carne. Então, provisão. Roupas e calçados cresciam. Lembra disso? Cuidado. Então, provisão e cuidado. Nuvem do Senhor que guiava, nuvem do Senhor que guiava e dava sombra durante o sol do dia. Você lembra que no deserto é muito quente, aquele deserto lá é muito quente. Então, a nuvem ia guiando, a nuvem disse que o Senhor estava na nuvem durante o dia, e o Senhor estava na nuvem com a coluna de fogo durante a noite, o Senhor estava ali. Então o Senhor ia sendo guia deles durante o dia na nuvem, guiando e dando sombra. Eles andavam na sombra. Nós temos ar-condicionado, está melhor ainda. E durante a noite, no deserto, você sabe que fica muito frio. Então o que o Senhor fazia? Ele novamente ia guiando, iluminando e aquecendo. Esse povo era cuidado no deserto, pastor Abel. Então tinha provisão, tinha cuidado, tinha direção, tinha refrigério, tinha visão e tinha aquecimento. Isso tudo no deserto. E tudo sobrenatural. E o povo continuava a murmurar, continuava a reclamar constantemente. Eu digo que o Senhor até tem uma misericórdia se a gente der uma murmuradinha de vez em quando. Eu acredito na misericórdia de Deus, que também Ele sabe que nós somos pecadores. Mas o problema é o murmúrio, a reclamação, a queixa constante. Todos os dias, você se queixar de manhã, de meio-dia e de noite. Parece que é uma refeição que você está fazendo. Depois do café eu murmuro, depois do almoço de sobremesa murmuração, e depois da janta de noite uma queixa. Você sabe que você pensa que isso vai dar certo? Eu penso que vai dar certo? Não, vai dar errado. Gera impureza na nossa vida. E o impuro não tem acesso. O impuro não tem ingresso. O impuro não tem a entrada no reino do Senhor. Infelizmente, em nome de Jesus. E quanto a nós? Irmãos? Como nós estamos aqui agora, nós aqui, comunidade cristã Nova Aliança. Não vamos falar da igreja do Brasil. Se a gente for olhar coisa da igreja do Brasil, dá até uma coisa. Nós temos que ser diferente. A turma aqui, essa palavra é para quem está aqui hoje. Essa palavra é para nós. E nós aqui, irmãos. Aqui nós temos muito mais do que eles. Eles tinham luz lá, nós temos luz aqui. Eles tinham o teto lá, eles tinham nuvem lá. Eles tinham a nuvem para dar sombra lá, para não ficar tão quente. Temos um ar-condicionado ligado no máximo aqui. Nós temos muito e muito mais. E nós ainda vivemos na dispensação da graça, do favor imerecido, da bênção merecida. Então nós temos que ser muito gratos com eles, muito mais gratos que eles. Se eles tiveram a responsabilidade de ficar fora, imagina nós a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é muito grande. Olha só, nós temos uma estrutura física bem organizada, uma estrutura física, organizacional, bem definida, funcionando. Mas não é só isso que é a igreja. Eu comentava com o pastor, né? Nós temos aqui funcionando, Comunidade Cristã Nova Aliança, CNPJ tal, Ronito Garibaldi 64, Jesus é Resposta. Nós estamos andando aqui agora, nós olhando aqui, a gente vê uma igreja espiritual, uma igreja natural aqui.
as cadeiras, os móveis, aquilo que a gente está fazendo, enfim, a chácara, aquilo que a gente está fazendo, a obra que a gente está fazendo lá na Santa Rita. É uma igreja natural, só que dentro dessa igreja natural existe uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual. E nós estamos na igreja espiritual ou não? Não é todo mundo que está. Infelizmente não são todas as pessoas que estão. E aqueles que murmuram não estão na igreja espiritual. Como aqueles que murmuraram no deserto não estavam no Israel espiritual e não entraram no Canaã natural. Então nós temos, queridos, nós temos responsabilidade. A nossa responsabilidade na graça é um negócio super grandioso, mega power grande. A nossa responsabilidade é muito grande e nós não devemos e não podemos murmurar em nome de Jesus. Para resumir, o povo tinha saído da escravidão, mas a escravidão não tinha saído do povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo ainda. O povo saiu daquele ambiente lá, natural, mas o ambiente natural não tinha saído de dentro deles, eles não tinham mudado ainda. Continuavam escravos. Eram livres pelo seu libertador, por Moisés, que representa a figura do próprio Jesus Cristo. O deserto, a vida. A Canaã, a Nova Jerusalém celestial. Mas eles ainda estavam andando como escravos. E nós não podemos mais andar escravos e nem sermos escravos do medo em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque existem consequências. A gente vai falar rapidamente das consequências. Existem consequências e nós não queremos as consequências do murmurador. A gente falou o que o murmurador faz, mas agora tem as consequências. Números 12. Volta um pouquinho comigo. 12, 1 e 2. Você conhece, a gente já falou. Miriam e Arão aqui. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope, com a mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Foi Miriam que começou, o nome dela é citado primeiro, tá? Ela que, aquele que começa o peso é maior, tá? Aquele que vai junto às vezes tem mais misericórdia, mas aquele que começa a dissensão, a rebelião, né, pastor Itamar? Aquele que começa, aquele que dá o primeiro passo, se prepara. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ou seja, quando você murmura, quem é o primeiro que ouve? É Deus. O primeiro que ouve é Deus. As pessoas nem estão sabendo que você está murmurando. Às vezes você está murmurando sozinho com os teus gatos dentro de casa. Às vezes você está murmurando com o teu animalzinho de estimação. Às vezes você murmura com o caixa do mercado, com o ímpio. Agora o pessoal está murmurando por causa por causa do trânsito. Eles estão arrumando para ficar melhor para nós, a ponte ia cair. O pessoal está murmurando esse trânsito. E você entra na onda do ímpio, o trânsito. Todo mundo que chega lá no escritório fala o trânsito. Eu digo, é para melhorar, vai melhorar. Eles estão fazendo para a ponte não cair. Tu prefere que a tua família caia da ponte? Tu também dá cada uma na gente, né? Eu digo, meu Deus. Não é para melhorar a ponte. Se prepare, porque vai ter mais 4 precisam de conserto depois dessa. Se preparem. São várias, as pontes estão quase todas caindo e são todas consertadas. É verdade, tá? Vão ser todas consertadas. Essa vai ser a primeira, depois tem a segunda mais grave e assim sucessivamente. Mas onde é que estão os guardas? Onde que estão os policiais? Gente, não adianta. É melhor deixar tudo solto como na China e na Índia. E vai indo e chega em casa. Devia desligar até os sinais. Então a murmuração. E a gente tem que cuidar para a gente não entrar nessa onda da murmuração também. Porque a gente já começa a querer ficar nervoso também e entrar na murmuração. Certo? Então aqui, você sabe que Miriam foi acometida de lepra. Olha o 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, a nuvem do Senhor, tá? Que o Senhor foi conversar com eles pessoalmente. Com quem? Porque eles estavam murmurando. Pega essa aí agora, irmãos. O Senhor trata pessoalmente com quem é murmurador. Ele trata pessoalmente, ele não manda recado, ele não manda anjo, não tem conversa, ele vai pessoalmente tratar com o murmurador. Aqui ela ficou leprosa, você sabe. Aí Moisés e Arão intercederam por ela ali, ela teve que ficar 7 dias separada do povo. Então tem as doenças naturais
e trazendo para nós hoje doenças espirituais. Hoje você vai murmurar, não vai ficar leproso. Não vai ficar leproso hoje, se você murmurar. Mas hoje nós temos essa comparação espiritual. Ou seja, a sua vida espiritual vai atrasar. Os sonhos que você tem vão atrasar. Aquilo que você está buscando vai atrasar, vai demorar. Tudo por causa da sua murmuração, por causa do seu jeito. Que você diz, eu sou assim e não mudo. Às vezes até tem frases na internet de cristãos assim, não, também o cristão não é bobo, eu sou assim e não mudo. Onde é que está escrito isso? O Inventares 4:2. Só se tem Inventares. Não, eu não mudo, não. A gente tem o nosso direito. Jesus, ele se entregou por você em nome de Jesus, entregou por mim em nome de Jesus, igreja. Então tem as doenças naturais e espirituais. A lepra natural leva à morte natural. Você sabe que a lepra não tinha cura. A hanseníase não tinha cura, a pessoa morria. Certo? E a lepra, né? E a murmuração é uma lepra espiritual, que sem o arrependimento devido leva à morte espiritual. Então, igreja, se você não se arrepender da sua murmuração, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer espiritualmente. E o morto espiritual, qual é o lugar dele? O vivo espiritual terá o seu corpo glorificado. Amém? Quem vai ter o corpo glorificado aqui, dá um glória a Deus, dá uma levantada de mão aí. Em nome de Jesus. Vai ter o seu corpo glorificado, vai estar na vida com o Senhor. Agora o morto espiritual não vai estar junto. Você sabe que tem 2 lugares só, não tem meio termo. Tem 2 lugares, tem morte espiritual e vida espiritual. E nós vamos estar na vida espiritual em nome de Jesus. Nós vamos estar na Canaã espiritual em nome de Jesus. Como eu falei antes, atrasa o propósito, olha o versículo 15. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, fora da comunhão, fora da igreja. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Ou seja, ela atrasou inclusive a caminhada das outras pessoas. Os seus semelhantes, aqueles que acreditavam na mesma coisa que ela acreditava. Ela atrasou o caminho deles. Então nós não podemos ser murmuradores, porque a palavra fala que nós vamos atrasar o caminho dos outros, irmãos. Murmurar atrasa os outros. Boicota os outros, a reclamação, né, traz confusão e atrasa as bênçãos, né, infelizmente. Então nós temos que lutar contra isso, e é uma luta interna de cada um de nós. A murmuração também ela causa divisão, que é o contrário da multiplicação. Você já ouviu falar em dissensões, divisões, rebeliões nas igrejas? Sabe como é que começa? Com murmuração, com reclamação, com resmungo. Fala baixinho, quer vir seu pastor lá? Está errado lá. Ele reclama até da cor que é pintada a pilastra do estacionamento, ou do colete lá do Dudu e do Edson. Ele reclama, não era para ser verde, o colete tinha que ser vermelho. Ele começa a causar divisão, ele planta semente de divisão, que é o contrário da multiplicação. Vamos lá em Números 14, a gente está quase terminando. Números 14, do 26 até o 38. Números 14, do 26 ao 38. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Vamos parar só um pouquinho. Comunidade o quê? Ímpia. Era o povo de Deus. Eles murmuravam tanto que já estavam sendo considerados ímpios, impiedosos, impuros. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. O próprio Deus falando. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão neste deserto os cadáveres, pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ninguém que saiu do Egito, exceto esses 2, entrou na terra prometida, e o principal pecado foi a murmuração. Mas quantos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. A murmuração, com a murmuração, você está rejeitando o plano de Deus para a sua vida.
Os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Quem murmura, o filho sofre. Você quer ver o seu filho sofrer? Alguém quer ver o filho sofrer? Não. Ninguém quer. Então um silêncio total. Ó. A gente quer cuidar dos... A gente quer cuidar. O filho pode estar casado, mas a gente ainda está preocupado. Ai, meu Deus, será que está tudo certo? Imagina os pequenos que estão em casa. Ou seja, o murmurador, aquele que murmura, o mal vai alcançar o seu filho. Como é que faz? É não murmurar para ser livre disso. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído nesse deserto. Enquanto o último daquele que tinha saído do Egito não morreu, com exceção de Josué e Caleb, eles não puderam ir para a terra prometida. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Veja, o Senhor já estava chamando eles agora de ímpio. Então quer dizer o seguinte, que nós, se formos murmuradores, na visão de Deus, aqui não, aqui é xaramaná, é glória a Deus, aleluia, está tudo bem, e ajuda, mas se a gente for ímpio, o que acontece? Se a gente for murmurador, o que acontece? O Senhor olha lá de cima, e pelas lentes do Senhor, vamos dizer assim, nós somos considerados, mesmo dentro da igreja, ímpios. Misericórdia, igreja, porque o ímpio não tem lugar no céu, no paraíso, nas bodas do Cordeiro, no tribunal do trono branco. Sabe o que vai acontecer? Ele vai passar, olha o arrependimento lá no tribunal, no final, no julgamento, no dia final. Ele vai saber de tudo que aconteceu, saber que não está indo para o lado correto, porque ele foi um murmurador. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Você está vendo como um relatório mal espalhado, um relatório negativo pode trazer confusão para a vida das pessoas? Às vezes o seu nome está citado em alguma situação que você não tem nada a ver com aquilo, por causa de um relatório negativo. Olha só, igreja. Então quando você vai passar um relatório, vai fazer um relatório, cuidado com o que você escreve. Quando você vai repassar uma informação de uma pessoa, cuidado com o que você fala, porque pode até destruir a vida daquela pessoa. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Foram os únicos dois, como você bem sabe. Então, olha, quem murmurou não entrou na Canaã natural. Será que quem murmura agora entrará na terra prometida espiritual? Será que entrará? Então nós temos que analisar, temos que refletir. Em 1 Coríntios, como eu falei antes, fala, ó, caluniadores, maledicentes, murmuradores, fala que não herdarão o reino de Deus. A própria Bíblia complementa a própria Bíblia, está falando. O murmurador em excesso, aquele que não para, ele não tem entrada na glória. E para concluir, eu gostaria já de chamar o grupo de louvor para tocar uma canção, para a gente orar. Tem uma única alternativa possível e gratuita para nós. Uma única alternativa, que é possível e gratuita, que é o arrependimento. Se nós nos arrependermos, e a partir de hoje, quem de nós foi murmurador, ou se achou que essa palavra falou, não, eu estou me excedendo na murmuração. Eu estou sendo cuidado por Deus, como os lírios foram cuidados. Né? Como Salomão foi cuidado, Salomão fez aquela comparação, nem Salomão se vestiu, né? Jesus fez aquela comparação, nem Salomão se vestiu com as vestes que esses lírios estão se vestindo. Então, se a gente se arrepender, nós temos a graça, nós mudamos o processo, nós conseguimos mudar, mas tem que haver o arrependimento, em nome de Jesus. Para encerrar a última passagem, Mateus capítulo número 12, gostaria que você abrisse lá, Mateus capítulo número 12, versículo de 35 até o 37. 12 do 35 ao 37. Olha o 35. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas.
E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. 35. Ou seja, se você tem um bom tesouro no seu coração, você tira coisas boas, você entrega coisas boas. Se você está bem convertido, você entrega algo bom, você evidencia uma vida nova, uma vida diferente, uma vida em Cristo. Agora 36, mas eu lhe digo, Jesus falando, mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Toda palavra inútil que tiverem falado, nós vamos dar conta. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Então veja bem que palavra forte, irmãos. Por que é forte? Porque nós temos que nos arrepender nessa noite, em nome de Jesus. Pela nossa palavra, pelo nosso confessar, arrependimento, nós podemos ser absolvidos, vamos ser absolvidos. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Nós podemos ser absolvidos, mas também pela nossa palavra. O final do versículo 37 diz que nós poderemos ser condenados, infelizmente, mas não é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé e falar para você que com nossas atitudes e nossas palavras nós não sejamos mais murmuradores, reclamões, que estão sujeitos à condenação, né? Mas que nós possamos nos arrepender em oração aqui. Nós vamos orar depois desse louvor, né? E sermos absolvidos em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, coloque-se na presença de Deus. Fale para Ele aquilo que você está sentindo. Peça perdão a Ele, depois a gente vai orar em nome de Jesus.